Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de dezembro de 2024, 2 horas da tarde aqui em Atenas e também lá em Kiev, na Ucrânia. São 9 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque com drones russos contra a Ucrânia, mas sem nenhum grande efeito. Os ucranianos, por sua vez, atingiram aqui a região de Rostov e também a região de Oriol, com grandes ataques que causaram danos em instalações químicas aqui. Na região de Rostov, os russos estão reclamando de uma neblina, muito cheiro ruim, não sei o que lá, não se sabe o que foi atingido ainda ali em Rostov, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade, continuam os russos em seus avanços microscópicos, perdendo grande quantidade de soldados e equipamentos, sem conseguir avançar muita coisa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Tirei a Melancia da Pochete e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com 103 drones russos, né, lançados contra a Ucrânia de ontem para hoje. 52 foram derrubados pela defesa antiaérea regular, 44 por guerra eletrônica, um deles voou para Belarus, ou seja, no final muito poucos atingiram de fato alguma coisa aqui, sem nenhuma gravidade no final do dia. Os principais pontos foram aqui em Kiev e também aqui no centro da Ucrânia, aqui em Cherkasy, né? Os ucranianos, porém, fizeram alguns ataques bastante significativos aqui na cidade de Rostov. Rostov-on-Don é essa cidade aqui, uma cidade grande onde fica justamente o quartel central do Distrito Sul, Distrito Militar Sul dos russos. É dessa cidade que todo o esforço de guerra russo é coordenado aqui na Ucrânia. Então os ucranianos fizeram um grande ataque aqui. Segundo relatos das pessoas, uma fumaça, né, um fog, né, um nevoeiro muito espesso cobriu a cidade com um cheiro estranho, de acordo com os patriotas russos lá, o pessoal reclamando disso lá, né? Aqui dá para ver realmente uma nuvem, aqui uma neblina na região ali de Rostov. Aqui mais uma vez a visão de como é que estava a situação por lá, né? A gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido ali na cidade, quais foram os danos. Aqui mais imagens ali de Rostov. Tem essa outra imagem aqui que eu não sei se isso daqui é Rostov ou se é já Oriol, né? Oriol também foi atacada pelos ucranianos. Tem aqui as imagens de Oriol. Os ucranianos com drones atingiram um depósito de óleo em Oriol. Não é a primeira vez que esse depósito é atingido, os ucranianos já atingiram ele antes. Atingiram mais uma vez aqui, sinal de que esse depósito é muito usado pela logística russa, então está sendo destruído mais uma vez, né? Aqui a gente consegue ouvir uma parte do ataque. Dava para ouvir ali o barulhinho de mobilete, né, justamente dos drones, e depois atingindo alguma coisa ali na refinaria. Esse barulho que a gente ouve aqui já parece ser de helicóptero, provavelmente as forças de segurança russa vendo lá, inspecionando o lugar. Realmente um incêndio enorme aqui em Oriol, né? A imprensa russa repercutiu esses ataques, então aqui o Igor Girkin traz para a gente aqui a tradução da repercussão na imprensa russa. As forças armadas ucranianas lançaram um ataque massivo contra um depósito de óleo ali em Oriol. O incêndio pegou a infraestrutura. O ataque está acontecendo ainda, não tem informações sobre vítimas ou feridos, mas os serviços de emergência estão trabalhando no local, segundo o pessoal. E tem também aqui a versão da Baza. A Baza é uma outra mídia, um outro jornal russo, né? O ataque hoje no depósito de óleo de Oriol é atualmente bem complicado. O fato é que, olha que curioso a informação que traz a base aqui, né? O fato é que o Steel Horse, né, o cavalo de aço, é a estação de bombeamento que tem lá. Atualmente é uma estação de bombeamento para a linha de Druzhba, que fornece óleo para Belarus para processamento e bem como para a Europa. Então, ou seja, aqui em Oriol, segundo eles estão dizendo, essa linha, esse local aqui que foi atingido,
é o início de um gasoduto que passa aqui por Belarus, passa pela Polônia e vai para a Europa toda aqui para distribuir óleo russo para a Europa, né? Ou seja, os ucranianos têm objetivos bastante claros com isso daqui, além da questão da guerra, também as sanções contra os russos, é uma forma de sanção contra os russos, né? Já está muito claro para todo mundo que essa guerra vai ser ganha no campo econômico, né? E a Rússia está muito perto de um colapso, daí o desespero do Putin e seus amiguinhos lá, o Orbán e o Fico, né? Aqui, ó, o equipamento principal, as bombas principais estão fora de funcionamento e o desligamento pode ser bastante longo. Isso vai afetar o pessoal de Belarus e as exportações para a Europa. As pessoas que escolheram esse alvo sabem o que estão fazendo, não estão fazendo isso de forma caótica, entendem a importância do objeto, né? Então esse foi o ataque ucraniano lá em Oriol. Bom, os russos tentaram cruzar o Dnipro e na região da ponte de Antonivka, mas não conseguiram chegar do outro lado, né? Como a gente sabe, a ponte de Antonivka, essa ponte aqui, ela liga Kherson ao sul da Ucrânia, é essa ponte aqui, ó, nessa região aqui. Essa ponte aqui, os russos estão tentando chegar do lado de cá, nessa cidadezinha de Antonivka, que é ao lado de Kherson. Kherson é essa cidade aqui. E eles, porém, não conseguiram não conseguiram chegar do outro lado, não conseguiram se aproximar aqui da margem direita do rio Dnipro. Isso é uma boa informação, mas é uma coisa preocupante. Os russos estão tentando coisas aqui, né? Bom, a gente mostrou ontem uma cena em que um soldado norte-coreano supostamente mata o outro colega dele ao tentar atingir um drone, né? E, bom, eu já falei sobre essa cena ontem, já expliquei ela ontem, né? Aqui você vê os dois soldados norte-coreanos, aí esse drone passa aqui, o soldado aqui começa a atirar contra o drone, e quando você vê de volta, está o outro soldado caído aqui, dando a entender que foi o primeiro soldado que atingiu o segundo soldado, e eles teriam matado o próprio soldado ao tentar derrubar o drone, né? Só que o Andriy Perpetua trouxe uma outra explicação para essa história. Segundo ele disse aqui, não foi isso que aconteceu. O que está acontecendo é que a Ucrânia tem essa questão de guerra de drones está evoluindo o tempo todo, né? E os ucranianos têm usado cada vez mais agora drones bombardeios, ou seja, o drone ele não é aquele drone FPV que o próprio drone bate na pessoa, explode e mata a pessoa. Esse drone, ao contrário, ele leva uma carga explosiva que ele solta essa carga explosiva. Então, o que ele está dizendo aqui é que não foi isso que aconteceu, não foi um russo atirando no outro que matou o russo. Quando o drone, quando a gente vê aqui o drone chegando perto desse soldado, do outro soldado aqui, repara que ele passa por cima desse soldado aqui, né? O drone aqui, ó. E a gente tem a impressão de que foi o outro soldado atirando no drone que atingiu aquele soldado que está atrás da gente aqui. Quando a gente vê aqui de volta, você vê o soldado caído aqui, mas ele caiu, na verdade, ele foi atingido por uma bomba lançada pelo drone, ou seja, o drone soltou uma bomba e matou o outro soldado norte-coreano ali. Teria sido isso que aconteceu nessa imagem, né? Isso é uma coisa positiva, aparentemente é mais uma evolução nessa guerra dos drones aí. Eu imagino que o drone suicida ele tem uma facilidade muito grande de uso, mas você perde o drone, né? Ou seja, o drone só é usado uma vez. Se você tem um drone que solta a bomba, que solta o explosivo, e você não perde o drone, ele pode voltar e ser usado novamente, isso certamente é mais uma economia, é mais uma vantagem aí pelos ucranianos, né? Então, eles fazem aqui o que eles chamam de dive bombers, ou seja, ele faz um mergulho de bombardeio, né, solta a bomba e explode lá, mata o alvo, atinge o alvo, e depois o drone não acaba, ele continua voando. Então, aparentemente foi isso que aconteceu nesse caso aqui, só para corrigir a informação que a gente deu no último dia, né? Aqui, ó, próximo de Kupiansk, as forças ucranianas destruíram um grupo armado russo que envolvia 5 veículos, 5 tanques e coisa e tal. Tentaram avançar ali em Kupiansk, mas mais uma falha russa, não conseguiram avançar de fato ali. Esse outro ataque aqui foi próximo de Pokrovsk. Os russos fizeram um ataque consistindo apenas de carros civis, ou seja, carros de pessoas, carros normais, não tinha carro blindado nesse caso, né? Tentaram fazer um ataque ali em Pokrovsk, um deles tinha inclusive uma bandeira da União Soviética. É o que eu falo para vocês. Mas a Rússia não é mais comunista, não é mais socialista. Não, é sim. O pessoal lá tem toda uma fetiche por União Soviética, pela época de glória que a Rússia mandava em todo mundo e não sei o que lá.
fizeram aqui essa fila de carros aqui, tentando atacar em Pokrovsk. Aqui tem uma imagem disso daqui, e os ucranianos acabaram destruindo os carros todos, particularmente o carro que estava com a bandeira soviética, a bandeira da União Soviética, particularmente foi bastante atingido aqui nesse ataque, né? Então, mais uma falha russa ali em Pokrovsk, né? Um lugar que os ucranianos avançaram, ultimamente a gente só tem visto os russos avançarem. Avança um pouquinho, a gente até explicou já essa estratégia ucraniana. Eles estão vendendo território muito caro para os russos avançam um pouquinho, perdendo muita coisa, mas vão avançando. E estão fazendo isso simplesmente porque esses ganhos são totalmente não estratégicos, são totalmente táticos, não tem nenhuma relevância sequer operacional. Então, isso tem sido a guerra recentemente. É muito raro você ver os ucranianos avançando em algum lugar. Mas eles estão avançando aqui na região de Kamiansk, aqui em Zaporizhia, né? Os ucranianos retomaram uma área aqui no sul da cidade. Kamiansk é essa região aqui, ó. Essa cidade aqui é uma cidade que está meio dividida. A parte norte dela está ocupada pelos ucranianos, a parte sul está ocupada pelos russos, né? Esse rio aqui não é bem um rio, virou uma área pantanosa, né? Era um rio na época que tinha o reservatório aqui de Kakhovka, nessa região aqui. Como o reservatório não existe mais, isso aqui virou um pântano, mais ou menos, isso daqui. E é o que divide as tropas ucranianas do norte das tropas russas no sul. E a informação que a gente tem agora é que os ucranianos tomaram aqui uma parte significativa do sul aqui, não tomaram todo o sul de Kamiansk, mas tomaram uma parte significativa dele aqui, expulsando os russos dessa região, né? A gente não sabe se isso daqui é só um contra-ataque para afastar os russos um pouquinho, se tem alguma relevância um pouco maior, né? Esse ponto aqui é um ponto sensível, porque se você conseguir chegar em Vasilivka, você está muito perto de Enerhodar, né? Que é aquela usina nuclear que é controlada pelos russos aqui, né? Enerhodar tem uma estrada aqui, tá vendo essa estrada que chega até Enerhodar? Ela passa por aqui, passa por Vasilivka. Existem algumas outras estradas aqui, mas são estradas menores. Então, o principal abastecimento de Enerhodar passa por Vasilivka. Se os ucranianos conseguirem avançar aqui e chegar até Vasilivka, em tese, eles têm uma posição privilegiada para tentar interromper os russos aqui em Enerhodar e eventualmente recapturar a usina. Mas isso tudo é especulação, por enquanto nada indica que seja isso, é possível que tenha sido apenas um pequeno avanço ucraniano só para afastar um pouco os russos ali da região, né? Bom, a Traintel traz uma informação aqui que os russos começam a perceber, ou muitas pessoas começam a perceber, a futilidade desses avanços russos ali na região de Pokrovsk, né? Porque é o que a gente está falando, ao longo de 2024, praticamente inteiro, tudo que os russos fizeram foi avançar ali em Donetsk, né? Avançaram muito pouco. Se você olhar, mas capturaram a Avdiivka, capturaram a Avdiivka, mas capturaram não sei qual cidadezinha, capturaram Vuhledar. Tudo cidade pequenininha, avançaram muito pouco ali, e o que o pessoal percebe agora é que eles não têm para onde ir, eles já não têm força para avançar mais do que estão avançando, e não vão conseguir o quê? Não conseguem nem manter o que eles têm lá, né? E a Traintel traz uma informação interessante aqui, que eles falam justamente que a única maneira dos russos ganharem essa guerra seria desestabilizar o governo da Ucrânia. Só que eles estão muito longe de conseguir isso, né? Eles esperavam, com esse avanço pequenininho e coisa e tal, aumentar o descontentamento na população civil da Ucrânia contra o Zelensky. E não conseguem isso. O pessoal continua apoiando o Zelensky com muita força, né? Esperavam com a vitória do Trump uma sinalização do tipo, não apoiamos mais a Ucrânia e não sei o que lá, mas não conseguiram isso. O pessoal continua apoiando o Zelensky do mesmo jeito, né? Então, o pessoal está falando justamente sobre essa futilidade desses avanços pequenos russos ali, né? E, segundo ela diz aqui, ou ele diz aqui, né, o perfil, em tese, é uma mulher aqui, mas a gente não sabe quem é que está por trás disso, eles falam aqui por que a Ucrânia está ganhando, e ele explica aqui justamente da grande estabilidade política na Ucrânia. A verdade é que até a oposição está apoiando o Zelensky, mesmo o Poroshenko, que seria o principal líder da oposição ao Zelensky nesse momento, apoia o Zelensky, porque, lógico, não tem alternativa, no momento de guerra, não tem o que fazer, né? O Zelensky já deixou claro que quando terminar essa guerra vai ter eleição e ele não vai concorrer à reeleição, vai sair da política. Então, ou seja, não tem por que o pessoal brigar com ele, não tem nenhum questionamento político ali. Essa era a única chance que os russos tinham de conseguir a vitória nessa guerra. Fora isso, vira uma guerra
puramente econômica. E do jeito que os ucranianos e os russos estão lutando, está sendo muito mais caro para os russos do que para os ucranianos. A briga é essa, a Ucrânia está ganhando, porque a economia ucraniana está sofrendo, é lógico que está, mas está sofrendo menos que os russos, né? E aquilo que a gente sempre fala aqui, ela descreve aqui esses detalhes, falando sobre toda a situação e coisa e tal, comparando com outras guerras, inclusive, e o que ele fala, o ponto central é que guerra, depois de muito tempo, né, a questão vira puramente econômica. Quem durar mais tempo, quem sofrer menos economicamente, sobrevive. E a Ucrânia tem sofrido muito menos do que a Rússia nesse caso. E as coisas devem piorar muito no início do ano que vem. Como a gente já falou, início de 2025, a Ucrânia já falou que não vai mais passar gás russo pelo território ucraniano. Já estão destruindo o gasoduto lá em Oriol, que é o outro gasoduto que passa pela Polônia e por Belarus. Ou seja, a situação vai piorar muito mais para a Rússia ano que vem, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma grande novidade, fala ainda sobre aquele discurso do Putin. Putin falou isso, falou aquilo, a gente já falou sobre isso ontem, não tem muita coisa, né? E uma coisa curiosa que está acontecendo é um monte de coisa pegando fogo na Rússia, né? ATMs que pegaram fogo, bancos pegando fogo, escritórios de alistamento pegando fogo, shopping centers pegando fogo. O que está acontecendo? A gente não sabe, parece ser uma revolta do pessoal mesmo. Aqui mostra um vídeo, uma velhinha botando fogo em ATMs aqui, ó. Ela tira uma foto e depois bota fogo nos caixas ali, ó. Espero que ela tenha sobrevivido, né? Enfim, um monte de gente botando fogo nas coisas, em escritório, não sei o que lá. Parece que tem uma grande revolta na população russa, justamente pelas condições econômicas, né? O pessoal está vendo que o Putin botou o país num rumo suicida, né? E seria muito fácil para o Putin acabar com isso. É só tirar as tropas da Ucrânia, entregar os territórios da Ucrânia, encerrar essa guerra. A Rússia poderia recomeçar a sua reconstrução a partir disso. Só que aí, certamente, o Putin não teria mais nenhuma chance. Ou seja, é uma questão da vida do Putin versus vida da Rússia. E o Putin escolhe sacrificar a vida da Rússia para manter a dele, né? Então, realmente, muito triste isso. Pode ser que seja isso. Eu não sei o que está acontecendo na Rússia, esse monte de incêndio lá. Bom, a União Europeia está preparando o 16º pacote de sanções contra a Rússia, inclusive com questão de compra de gás e óleo, ou seja, vem mais coisa pior para a Rússia ano que vem, né? E finalmente uma boa notícia, o Usyk, que é um grande lutador peso pesado ucraniano, ganhou mais uma luta aqui contra o Fury, ganhou de novo por pontos, 116 a 112, mas realmente mais uma grande vitória para a Ucrânia e parabéns ao Usyk e parabéns aos ucranianos por essa vitória. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.